YouTube Primo Favaron. Bom, é o seguinte, hein? Após 1.100 quilômetros, opinião sincera do dono sobre o novo Polo Trek. Para ser sincero aí, ó, 1.177 quilômetros, quase 1.200 quilômetros. 1.500 quilômetros é o amaciamento aí total do motor, de todo o conjunto do câmbio. Então a gente está bem próximo aí de chegar ao início da performance máxima dele aí, né? Olha, vamos dar uma rápida, né, olhada no carro, como é que ele tá. Depois dessa semaninha aí, que acabou a vidinha fácil dele, né? Coitado realmente aí, ó. Trabalhou, hein? Tá bem sujo. Essa questão aí do polimento, né, de você fazer um bom polimento para deixar a pintura mais plana possível e depois encerrar com a cera, não é só a parte de embelezamento. Isso daí também contribui com um carro desse que roda muito e às vezes fica aí, ó, meses sem lavar. Então esse tipo de tratamento da pintura aí faz com que a sujeira não grude, dificulte aí que ele comece a ficar encardido, facilita a limpeza depois e também evita marcas, entendeu? Então, por isso que é importante você pegar e dar um tratamento na pintura de carro premium aí para você poder prevenir mesmo de estar estragando a pintura aí, prolongando a vida útil e o embelezamento dela o máximo possível. E agora, após quase 1.200 km rodados, como é que está o comportamento do carro, né? Olha, eu vou te falar que incrivelmente está bem diferente, tá? É uma coisa que eu achei que não pudesse mudar muito. Na minha imaginação, na minha concepção é o seguinte. Então eu achava que, né, cabeçote novo, vibração plena, e conforme vai ficando, né, usando, ele vai se sujando, vai carbonizando e vai perdendo, vai tendo falha de vibração. Mas aqui eu percebi que foi totalmente ao contrário, né? Logo quando veio, logo nos primeiros quilômetros, talvez até os 800 quilômetros, eu percebi que o motor dele era muito ruidoso, né? O carro era esquisito, né? Então você que está pegando o carro aí, você pode até aproveitar e comentar aí, colocar se aconteceu com você isso daí. Primeiro ruído dele, embreagem, né? Então, na hora que você engatava a marcha e soltava da embreagem, sem mexer com o acelerador, pequenas manobrinhas aqui dentro da garagem, eu percebi que ele fazia um barulho como se fosse de atrito, de frição mesmo, um atrito meio que metálico, esquisito, que eu nunca tinha ouvido antes. Já imaginei que era embreagem nova e que o disco estava assentando. Então isso daí rapidamente, com alguns quilômetros aí, talvez 100 quilômetros, isso daí parou, voltou, ficou silencioso, não faz mais barulho nenhum. Uma outra coisa que eu percebi também é que o pedal de embreagem estava muito alto, né, curso longo. E ele foi, conforme esse barulho sumiu, ele também acho que ficou no posicionamento normal dele, foi abaixando, ficou no posicionamento normal. Olha, eu não sei nem explicar como é que funciona isso, né? Porque a embreagem a gente sabe, conforme vai desgastando, ela vai subindo o pedal vai ficando cada vez mais longo. E aqui foi ao contrário, o motor é a mesma coisa. Tinha um ruído feio desde a partida e quando ele ficava quente ficava pior. O barulho que dava dele era muito parecido com o barulho de carro GNV, o ângulo de avanço errado. Então você ia lá no coletor de admissão dele, você ficava procurando barulho, chegava no coletor, você percebia que parece que o barulho estava ali. Então conforme chegou aí perto dos 800 km, esse barulho simplesmente sumiu. Voltou, tipo ficou normal, igual o motor do Up. O que eu presumo que seja o que? Válvulas que chegaram ao seu assentamento máximo e aí está funcionando direitinho. Uma outra coisa que eu percebi também é o seguinte, a marcha lenta dele, a elasticidade do motor, principalmente para cair o giro, não tinha. Aí eu peguei o scanner, coloquei, estava marcando que estava com 950 RPMs, então ele estava dentro ali do limite dele. Só que engraçado, você soltava a embreagem, o giro, você olhava pela RPM, o giro não caía do motor. O motor já saía meio cheio. E conforme as válvulas foram assentando, isso aí mudou. O motor já começou a ficar elástico, né? Começou a ficar um motor normal. Então você vai sair só na casquinha ali, quase sem acelerar, ele cai o giro. Até de vez em quando dá uma trepidadinha porque caiu demais. E conforme você acelera, ele fica esperto. Sobe o giro, ele anda mais, desenvolve mais. Coisa que no começo ele estava assim muito linear e parecia que era aquilo ali mesmo. Dava a impressão que os 144 quilos que ele tem a mais do que o Up
ia fazer sempre essa diferença aí de não ajudar o veículo no arrasto. O consumo dele é a mesma coisa. Se você pegasse uma avenida plana, né, com poucos aclives, o trânsito pode estar até pesado, pode estar devagar, mas que não tivesse pareando, entendeu? Ele estava assim, o consumo batendo pau a pau com o up. Agora, começou o trânsito a parar e você ter que arrastar, ele começava a cair. A gente já percebia que o consumo para fazer o arrasto desses 144 quilos a mais aí pesava no consumo, entendeu? Um dos bairros ali que você tem subida, tudo tem que estar vencendo subida, o negócio, o consumo começava também a pegar aí. Você começava em umas avenidas, aí a mais ou menos aí 19, 20, 21 km por litro, e quando você começava a cair nessa situação de arrasto, de subida, isso, daquilo, caía para 15, coisa que no up cairia para 17, entendeu? Então ele estava perdendo aí numa média de 2 km por litro, em situações de uso extremo, que a gente chama, né? Bom, aí conforme o motor foi parando de fazer barulho, começou a ficar trabalhando linear mais esticadinho, essa diferença está caindo. Então agora está nessa faixa de 1 km por litro. Então ele não chega aos 17 do up no estresse, mas está chegando a 16, né? Sendo que ele ainda tem mais uns 500 km para chegar no fim do amaciamento inicial. E depois disso a gente sabe, conforme o carro vai andando e tudo mais, ele vai ficando um pouquinho mais soltinho, principalmente conjunto de câmbio, e aí ele tende a ficar um pouquinho melhor consumo. Então eu acho que assim, você precisa ter em conta, em mente, que são 144 quilos a mais de arrasto. Isso na subida provavelmente não tem como, vai fazer diferença. E se você, depende da sua utilização, se você costuma andar com passageiro no carro, então vai ser os 144 quilos a mais o passageiro. Resumindo, o que eu queria falar sobre o consumo dele agora. Trajeto, cidade, pegando longas avenidas e tudo mais, ele chega ali nos 20, 21 km, 22 km, né? Então eu pego o começo do dia que está ruim, depois do meio do dia ficar livre, e aí o consumo, né, a autonomia vai lá em cima, fica muito econômico, depois eu começo a pegar todo o trânsito ruim de novo. Aí ele vai caindo, vai caindo. O up chegaria numa situação dessa com 18, 17,5. Esse aqui está chegando entre 18 a 16, entendeu? Então essa é a real dele agora, mas eu acho muito difícil ele conseguir empatar com o up aí por conta desses 144 quilos, tá? A não ser que os caras inventem aí um carro híbrido com preço melhor, e aí você compre um carro híbrido. Nossa, não sinto falta nenhuma do up, porque não tem jeito, não fabrica mais, entendeu? Você poderia pegar um Onix, o Onix parece que é mais econômico, né? Tem 6 marchas, preciso ver o peso dele, né? Que me perdoe os amantes da GM aí, né? Porque o pessoal agora tem essa maneira de falar fanboy de tal coisa, fanboy de outra. Sabe, o Onix aí dá muito problema, velho. Eu não sei, velho. Parece que esses carros da GM, desde os Celtinhas, parece que não aguenta ficar rodando muito tempo. Ele dá realmente sinal de desgaste, de cansaço extremo. Motor fraco, má qualidade mesmo. Entendeu? Pisou na embreagem, empurra todo o conjunto. Fica parecendo um Fusca velho quando você puxava a polia para ver se fazia tá. Mas nem o Fusca velho fazia aquilo. O máximo que dava um problema no Fusca com folga de mancal era vazamento de óleo pelo volante do motor. É o máximo. Mas esses carros não. Esses carros aí dão problema mesmo de trabalhar as bielas assim, ó. E aí começa a fazer um barulho infernal. Pisou na embreagem, começa aquele parece que vai desmontar o motor. E já era. Tem que abrir o motor e fazer mancal. Então tem esse problema de mancal. Tem problema do motor começar a perder a força. Quantas vezes esses motores foram reprovados? Principalmente por desgastes em anéis e também some até as marcas de brunimento dos cilindros. Hein? E fora que dá muito aviso de anomalia no painel. Parece uma árvore de Natal ambulante. Então isso aí pesou para mim na hora de comprar o carro, entendeu? Já os golzão lá da empresa era fenomenal, entendeu? Então por isso, sabendo que esse aqui talvez por causa do peso não ia fazer o milagre do up, por muito pouco, talvez por muito pouco,
Eu mesmo assim comprei conscientemente, tá? Bom, aí o pessoal fala muito que esse daqui é um golzão, né? Para quem já teve vários gols, quem já teve o Up, vou te falar o seguinte, a única coisa do Gol que ele tem é o preço. Que o preço do Gol ficou tão alto, estava chegando muito perto dele. O Up já era muito superior ao Gol. Agora, esse carro aqui supera em muito o Up. Toda a tecnologia do Polo ali embarcada tá ali. Filtra demais as irregularidades do solo, faz curva demais. Na hora que você vai arrancar com o carro, você vai frear, você está conduzindo em avenidas e tudo mais, o carro está todo momento ali na tua mão, e o silêncio absoluto dentro da cabine. Carro com uma direção elétrica muito mais leve do que a do Up. A do Gol ainda era hidráulica, né? Então é uma direção elétrica muito melhor do que todos. O carro é muito superior, não tem nada a ver com o Gol, que o que ele me lembra o Gol é entrada e saída de lombada, né? Então acho que eles deixaram a suspensão mais firme, principalmente a dianteira, para quando você passar numa valeta, ele não abaixar de uma vez e dar uma cacetada, igual os outros carros dão, né? O Up, ele balançava muito à frente, né? Então você entrava na lombada, as rodas subiam. Na hora que você descia da lombada, as rodas desabavam e daqui a pouco a frente vinha com tudo e abaixava de uma vez, parecia que ia pegar no chão. Então dava esse balanço talvez um pouquinho exagerado. Esse aqui não, esse aqui é firme. Você entra na lombada e ele dá aquela pancada do Gol, entendeu? Para subir, quase não amacia nada. E quando você sai, ele sai justo também, quase não desce nada. Nada que incomode, porque o carro, os entre-eixos são compridos, então isso daí acaba compensando. Já o Up, como a roda, a frente é muito curtinha, a roda está praticamente ali no teu pé, está muito perto de você, então a gente percebia maior essa questão da balançada, sabe? Então talvez o banco também ajude a explicar o porquê que você dirige o carro o dia inteiro e sai dele muito melhor, muito menos cansado do que saía com o Up na mesma situação. Então eu acho que os bancos dele são muito superiores aos do Up. Um modelo de acabamento diferente dos outros polos, mas eu acho que a espuma em si, a estrutura do banco permanece a mesma. Então você não tem perca de conforto nenhum por conta disso, entendeu? É só um modelo de acabamento do banco diferente, muda a cor, muda um detalhezinho ali, mas o conforto ali do Polo mesmo, dos outros polos, vai ser o mesmo que você vai ter aqui. Aí a gente tem a questão do etanol. Eu não rodei ainda com esse carro no etanol. Uma porque o etanol está muito caro e às vezes eu estou sem tempo, então eu encho o tanque para rodar a semana toda, para não ficar, porque às vezes eu não tenho tempo para ficar parando em posto de gasolina. Isso aí atrapalha meu dia. Mas eu confesso que eu estou meio curioso, porque esse carro aqui, quando eu fui pegar na concessionária, estava no etanol e o carro não funcionava, entendeu? Ele estava com muita dificuldade de partida no frio e eu acho, né, que foi cagada da concessionária. Os caras mesmos depois me falaram. Nessa daí acabou o combustível e os caras colocaram o que eles tinham lá, 2, 3 litros de etanol. Por ter colocado muito pouquinho, pela maldita ganância, não dá para ficar deixando 15 minutos o carro parado, ligado, para reconhecer o combustível. E aí nessa, quando você vai dar a primeira partida, ainda mais nessa época que eu fui comprar que estava frio, o carro não identificou, não salvou como etanol, não liga as velas aquecedoras aí para o combustível entrar quentinho. E aí, meu amigo, é a mesma coisa dos Gol batedeiros, hein? Só faltava puxar o afogador. Senão o carro não pega, entendeu? Então o carro demorou para pegar tudo mais, então realmente eu estou curioso de colocar etanol nele, andar com ele durante 15 minutos, esperar o combustível chegar ali, ser reconhecido e ser salvo pela injeção, e aí ver no outro dia como é que ele vai funcionar. Porque o Up e todos os outros carros que eu tive, principalmente da linha Volks, funcionava muito bem, sendo vela aquecedora ou sendo tanquinho de partida. Eu estava consultando o óleo do motor, acredito que isso daí já saia da fábrica com o óleo certinho, colocado ali na linha mesmo, né, na linha de fabricação de motores, colocado pela própria Volkswagen. Eu acredito que talvez esse primeiro óleo original seja um pouco diferente. A minha impressão é que o óleo ele é muito amarelado e ao mesmo tempo parece que ele é um pouquinho mais espesso.
sabe? Eu estranhei um pouco com 508/88, que eu sempre estou acostumado a colocar, né, os Magnatec, que é o homologado pela Volkswagen após a primeira troca, sabe? Dá a impressão de que aqueles óleos 508/88 são mais fininhos. Pode ser que é um óleo especial que eles coloquem aí para ajudar na usinagem e no assentamento perfeito aí nesses primeiros 10.000 quilômetros. Pode ser, mas não vai ser eu que vou quebrar esse ciclo aí que eles projetaram. Vou ter que ter paciência, esperar os primeiros 10.000 quilômetros e fazer a troca. Beleza, pessoal? Então é isso aí, passei tudo que dava para passar dos primeiros quase 1.200 quilômetros. Mais pra frente aí, se aparecer alguma coisinha nova aí, a gente comenta sobre isso. Beleza? Então espero que tenha ajudado. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Um abraço e até a próxima.